quando se fala de dor, a vontade da gente é evitar o assunto. Então, eu avisei os irmãos ontem que seria assim, né? E hoje vai continuar sendo assim, né? Porque nós vamos mostrar agora as etapas que Deus segue no processo de disciplina conosco. Ontem nós fizemos o quê? Eu tive que fazer uma introdução, não foi um estudo a respeito da dor. Se nós fôssemos estudar sobre a dor, nós precisaríamos talvez de umas 15 a 20 horas para estudarmos sobre o tema, para abrirmos os textos, a própria vida do Senhor, o texto de Romanos, o texto de Tiago, o texto de Pedro, para a gente compreender a maneira pela qual nós devemos reagir à dor. Então, ontem não foi um estudo sobre a dor, eu fiz apenas algumas considerações sobre a dor, para nós não confundirmos o estudo de hoje, para a gente entender. Então, eu lancei mão de algumas bases, eu fiz 8 considerações com vocês, para a gente poder entender hoje a disciplina, qual é a dor da disciplina. Então, algumas dores não têm a ver com disciplina, mas tem algumas dores que têm a ver com disciplina. Então, eu vou tentar hoje jogar luz para os irmãos de como Deus faz funcionar. Pensa aí comigo. Que tipo de filho você foi quando teus pais te corrigiam? Os teus pais, quando falavam, você ouvia? Você evitava? Você fugia? Quando ia ter uma varadinha, hoje é um horror falar isso aí fora, mas quando você ia disciplinar com uma vara o seu filho, especialmente os mais antigos, como que teu filho reagia? Como que você reagia? Você fugia? Você evitava? Para te disciplinar. Você brigava com o colo do pai? Você não queria disciplina? Que tipo de filho você foi? Está se respondendo aí? Quem foi um filho fácil na disciplina? Levanta a mão. Levanta alto. Fácil. Certo. Quem foi um filho difícil na disciplina? Levanta a mão. Oh! Eu vou dar um texto bíblico. Tem meio termo. Eu vou dar um texto bíblico para os irmãos, para aqueles que levantaram a mão como sendo difícil. O texto bíblico diz assim: sabei, pois isso, que o vosso pecado vos há de achar. Aí a gente tem um filho que também é difícil e não sabe por quê, né? Gente, a atitude que a gente teve com os nossos pais, nós temos uma chance enorme de ter com Deus. O tema é o mesmo, né? A gente tem todo tipo de pessoa na disciplina. A gente tem gente que ouve, entende. A gente tem gente que ouve e deixa escapar pelo outro ouvido. Você tem filho que ouve e bate boca. Você tem filho que foge e não quer receber a disciplina. Você tem filho que fica reclamando consigo mesmo. Meu pai, mas minha mãe... Vocês estão me entendendo? Tem todo tipo de filho. O fato é que Deus é um pai apaixonado por nós. Mas apaixonado. E Ele determinou que Ele vai formar Cristo em nós. O número de varas que nós vamos receber, o tanto de dor que nós vamos ter, quem vai determinar somos nós. Eu lembro dos meus filhos, de eu levar no quarto para corrigir, e teve ocasião deles estarem tão arrependidos, terem entendido tanto na conversa, que não tem por que você disciplinar com a vara. Então você simplesmente dispensa a criança. Vocês estão me entendendo? Você libera a criança, porque ela já encontrou arrependimento. Eu queria que você gravasse esse texto de Levítico, capítulo 26, versículo 41.
Olha o que ele diz, meus queridos. Levítico 26, 41. Olha o que ele diz. Ele diz assim: pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. E tomarem eles por bem o castigo. Meus irmãos, quando Deus nos corrige, não é para a gente tomar por mal. Não é para a gente ficar discutindo. Não é para a gente resistir. Mas é para a gente tomar por bem o castigo. Quando algo errado é feito, aquilo precisa ser punido. A lei diz isso. Qualquer instituição simples diz isso. Qualquer lei trabalhista diz isso. Se um funcionário agir errado, ele é passível de uma punição. No exército se diz isso. Se um soldado agir errado, ele é passível de uma punição. Nos governos existe isso. Se alguém agir errado, ele é passível de uma punição. Por que seria diferente no contexto familiar? Agindo de forma inadequada, há uma punição. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar por bem quando Deus vai nos corrigir. Nós não podemos ter isso por mal. É como se nós tivéssemos que abraçar a correção. Então, ao invés de fugir do Pai, nós vamos até o Pai. Ao invés de esconder a verdade, nós vamos dizer a verdade. Ao invés de evitarmos o olhar do Pai, nós vamos, envergonhados e constrangidos, olhar o olhar do Pai. Com vergonha, com tristeza, pelo que fizemos. Então, nós precisamos responder bem a maneira pela qual o Pai nos conduz. Mas Ele precisa, se nós não estamos ouvindo a voz dEle, Ele precisa nos corrigir por uma dor. Meus queridos, a Bíblia diz que a correção livra a alma da criança do inferno. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando que a correção de Deus nos livra do inferno. Nos livra de pecados graves. Nos livra de pensamentos complicadíssimos. Toma um caminho aí e se afasta por anos da sua vida. Quanto tempo vai levar para fazer esse caminho de volta? Então Deus, como um Pai amoroso e gentil, se nós não ouvirmos, Ele precisa produzir em nós uma sensação de dor para nos trazer de volta para o caminho. Ele faz isso de forma com limite, Ele não é agressivo, Ele nunca levanta a voz, Deus não é estúpido. Nós precisamos dissociar a palavra castigo da palavra agressividade. Deus não tem um milímetro de agressividade na atitude dele. Deus, Pai, não é assim. Ele é amoroso, terno, gentil, cuidadoso, dócil, com uma voz suave. Ele é extremamente gentil. Vocês vão ver pelos textos que até o que nós deveríamos colher, Ele nos ajuda a colher. Sabe aquele pai que você vai ter que ter isso daqui agora, mas ele fica o tempo todo cuidando da gente, para ver se a gente está suportando bem aquela punição, aquele castigo que está vindo. Então, nós temos que dissociar a palavra castigo, a palavra dor, a palavra açoite, de coisa complicada, de gente perversa, maldosa, gente que mata. Deus Pai não faz nada disso. Ele é dócil com a nossa vida. Ele tem, do meu ponto de vista, 4 etapas. Hoje eu aprendi uma coisa com o Thomas, que tem coisa que a gente escreve a lápis. Então, essas 4 etapas eu vou escrever a lápis. Porque pode ser que eu descubra mais alguma etapa dentro dessa forma de Deus falar. Tem uma, por exemplo, que eu não estou mencionando. Porque eu acho que ela é chocante demais para eu mencionar
de qualquer jeito. Eu vou ter que estar bem preparado para quando eu for mencionar, eu aviso vocês, né, dessa outra etapa da parte de Deus. Mas tem 4 etapas que são muito claras da parte de Deus no processo de disciplina. A primeira. Então nós entendemos, nós somos ensinados que quando a gente vai corrigir um filho, nós vamos punir ele. O que Deus faz? Ele produz uma dor. Mas a dor que ele produz, a primeira etapa, é que ele deixa que a consequência do erro haja sobre nós. Ele deixa que o pecado faça mal para nós. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então ele deixa que o próprio erro que nós cometemos produza um efeito ruim dentro de nós. Deus é muito inteligente. Ele usa o próprio erro para que aquela consequência do erro venha sobre nós. Qual é a base disso? A primeira é Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Então, o próprio erro que nós cometemos, ele traz um peso contra nós. Então, por exemplo, todo pecado gera tristeza no espírito. Então você vai ficar mais abatido. Deus deixa isso. Todo pecado, pequeno ou grande, rouba a paz. Vai te roubar a paz. Você vai ficar sem paz. Sabe quando você deita e você não pode dizer, ai pai, boa noite. Porque você está sem paz. Você quer puxar a coberta e... Você tem vergonha. É outra consequência natural de quando nós erramos. A gente erra, a gente tem vergonha. Então Deus usa todas essas coisas contra a gente. Um filho, quando erra, sei lá, viu alguma coisa indevida, qual é a tendência deles com os pais? Se esconder. Aí foge. Então, são consequências naturais que o erro traz. Então, a gente pensa que Deus vai pegar uma vara, ele vai dar... Ele não faz nada disso. Deus usa o erro para que aquele erro tenha um efeito sobre nós. Então, quando nós somos um pouco mais sensíveis ao Senhor, nós vamos sendo corrigidos com pouco. Então, a vergonha, a tristeza, a ausência do Pai, a falta de paz, isso já vai corroendo a gente por dentro. Vocês estão me entendendo? E esse próprio efeito vai gerando em nós um constrangimento e um quebrantamento. Está fazendo sentido para os irmãos? Então Deus usa o próprio erro. Tá bom, meu querido. Você quer? Eu não queria. Porque eu sei a dor que vai te causar. Eu sei a dor que vai gerar na tua esposa, no teu filho. Eu sei a dor que vai gerar no teu marido. Você quer? Tá bom. Então, vai lá. Pratica. E aí, você vai sofrer à medida que você praticar isso. Né? E, meus irmãos, quantos de nós não temos raiva de nós mesmos? Eu não queria fazer isso daqui. Mas eu estou indo lá e estou fazendo a mesma coisa. Lembra de Paulo em Romanos 7? O bem que eu prefiro, eu não faço. O mal que eu detesto, eu pratico. A gente detesta ser do jeito que a gente é. Fazer coisas que a gente faz. A gente detesta isso. O problema é que só uma consagração a Cristo maior nos tira daquele pecado. Só permanecendo em Cristo, pecado você só vence com permanência em Cristo. Você não vence pecado de outra maneira. Você só vence pecado permanecendo em Cristo. Então, Deus faz esse movimento. Abram em Êxodo 34:7. Esse texto é importante. Êxodo 34:7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade,
a transgressão e o pecado. O que ele faz com os nossos erros? Perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado. Só que ele diz assim, ainda que não inocente o culpado. Então Deus estabeleceu uma regra. Ele estabeleceu a regra de que, ao pecar, se você pedir perdão, Deus te perdoa. Perdoa, lança o teu pecado na profundeza do mar, não se lembra daquilo. Se o diabo tentar jogar na cara dele, não sei do que você está falando, porque o sangue de Jesus já perdoou esse pecado do meu filho aqui. Simples assim. Só que o texto está dizendo que ele não tira a culpa, que ele não inocenta o culpado. O que o texto está dizendo? Que ele não tira a consequência. Meus irmãos, onde é que nós vamos parar se tirar a consequência? No nosso país, as leis são criadas de forma dúbia. Porque você pode puxar de um lado ou de outro. Então, via de regra, nós temos leis dúbias. Né? Por quê? Porque aí, dependendo da ocasião, você puxa de um jeito ou você puxa de outro. Deus não faz isso. O que é, o que é certo, o que é errado. Então, pecou, tem uma consequência. Simples assim. Tem consequência que é fácil de tirar, mas, meus queridos, tem consequência que é difícil de tirar. Uma menina engravida, aos 16 anos. Como é que nós tiramos essa consequência? Não tem jeito. Você está me entendendo? A mesma menina não engravida aos 16 anos, mas beija um menino que ela não deveria ter beijado. Tudo bem, é uma consequência menor, pequena, mas uma gravidez tem uma consequência gigantesca. E Deus é quem determina o tamanho da consequência. Para cada pecado, uma consequência específica. Então, assim, aprove a Deus no coração dele não tirar as consequências. Porque senão a gente erra, gente. Se não tiver, tá aí o nosso país. Tá aí o nosso país. Né? Então, não tem consequência. Não tem punição para um tanto de pessoas. Então, não tem correção. Porque a correção, ela precisa de falar e, se não resolver, de punir. Os irmãos estão entendendo? Então, Deus determina a maneira pela qual os nossos pecados vão agir dentro de nós. Vou dar um exemplo bíblico. Os espias. Então, os espias foram enviados por Moisés. 12 espias. 40 dias olhando a terra. Eles voltaram, gente, mas que terra! Mas tem gigante. Tem gigante, tem gigante, tem gigante, tem gigante, tem gigante. E 10 espias contaminaram 2 milhões de pessoas. Eram 600 mil homens de pé, contados de 20 anos para cima. Você calcula que uma parte desses é casado, e os judeus têm muitos filhos, meus queridos, a gente chega numa conta de 2 a 2 milhões e meio de pessoas. Londrina tem quantos mil habitantes? 600? 600 mil. Nós estamos falando de 4 Londrinas, andando num deserto. 10 pessoas contaminaram eles. Tá bom, é um pecado. Pecado de incredulidade. Qual é a consequência? Deus determinou para cada dia 1 ano. Pesado? Para cada dia 1 ano. Por que Deus fez isso? O texto que me ocorre na mente é que Israel nos foi dado como exemplo. Assustador. Mas Deus é tão... Então, nós temos que entender que o tamanho da consequência... Uma vez eu ajudei uma pessoa, ela num surto, ela teve uma desordem sexual,
e ela teve muitos relacionamentos sexuais em um ano. Não engravidou, não pegou uma DST. Sem preservativo, estava surtada. Sem preservativo, sem nada. Desculpem colocar isso. Tive uma outra que eu cuidei, teve um relacionamento inadequado. Voltou com câncer. Por que que para um Deus poupa e por que que para outros Deus traz um peso desse? Ele, como Pai, escreve coisas específicas para cada um de nós. Para cada um de nós, Ele escreve do jeito dele. E Ele escreve com perfeição. Um quebranta com pouco, outro quebranta com muito. Um quebranta com pouco, mas Deus tem que manter ele muito naquela dor, porque senão ele ensoberbece. Gente, tem tanta coisa que Deus faz. A maneira dele pensar a vida de nós é tão única, é tão pessoal, né? Então, o tempo que vamos ficar colhendo, quem define é o Senhor. A gente vê isso com clareza. Os espias é uma prova disso. A segunda coisa é que a forma pela qual vamos colher, quem define também é Deus. Aí eu vou te dar um exemplo. Davi com Batseba. Deus o corrigiu de duas maneiras. O filho morreria. Deus determinou que aquela criança, gestada de uma forma errada, morreria. Mas não apenas isso. Davi, você fez as escondidas? Eu vou revelar dos telhados. Porque alguns de nós, Deus mantém no oculto, mas alguns de nós, Deus expõe. Em Davi expôs. Vocês estão me entendendo? E aí o que ele tinha feito em oculto com Batseba, Absalão fez com as concubinas dele, do telhado, para todo o povo ver. Deus determinou que alguns de nós vão ser tratados em privado, todos seremos tratados em privado. Mas alguns de nós, Deus pode levar, inclusive, a público. Eu tive uma experiência uma vez, não sei se eu já contei isso para os irmãos ou não. Então eu fui trabalhar, e aí a primeira pessoa com quem eu ia conversar, ela tinha passado numa irmã para orar. E essa irmã de oração nunca tinha me visto, sabia de mim, mas nunca tinha me visto. Então, a minha cliente falou, eu estou indo agora lá no César, vamos orar por ele? E a irmã pegou e orou por mim. E ela mandou um recado para mim, uma profecia. Diz para o César que há um livro em cima da mesa dele que não me agrada. A irmã chegou e me entregou a profecia. Olha o que tinha acontecido no dia anterior. Eu precisava de um material com código de doenças. E eu fui numa biblioteca, numa livraria conhecida, peguei 3 livros em consignação, peguei para levar, para eu olhar, ver se me atendia, e então comprar os livros. Peguei os 3, levei à noite para casa, na manhã seguinte peguei, levei para o meu trabalho, coloquei lá no meu trabalho, pus em cima da mesa, e a irmã chegou e me deu essa profecia. Aí eu virei para ela e falei, eu fui ontem numa livraria, peguei 3 livros, está aqui em cima da minha mesa, e aí na hora do almoço eu fui olhar, um dos livros era numerologia. E aí Deus falou comigo, não faça nada errado, porque eu te exponho. A hora que você estiver fazendo errado, vai ter irmãos que vão saber, porque eu vou revelar. Então você mantenha o temor diante de mim. Deus falou isso com muita clareza ao meu coração. Vocês estão me entendendo? Meus queridos, Deus tem me dado muito para eu fazer bobagem.
Tem um texto que me consome. Ai daquele que fizer tropeçar um destes meus pequeninos. Meus queridos, tem muita gente abaixo de mim. Muita gente. O Senhor falou com clareza. Então, Deus é livre para expor alguns de nós. Então, alguns ele trata em secreto, com cuidado, com amor, com zelo. Outros precisam ser expostos. Quem define isso é o próprio Senhor. Vocês estão conseguindo entender? O próprio Senhor quem define isso daí. O que mais? Na colheita, tudo que ele planta, ele colhe. Pecou, eu vou deixar que o pecado haja sobre você. Certo? Deus é um pai tão amoroso, que na colheita, ele fica cuidando de nós. Abram em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31. Vamos ler o 30, 1, 30 e 31. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30 e 31. Olha o que diz. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Então eles estavam 40 anos no deserto, e Deus fez o quê? Pegou pela mão, era consequência do erro deles. Pegou pela mão. Vamos lá, querido. Vai ser duro, vai ser difícil, mas você vai conseguir. Vamos lá, meu filho. Tudo bem? Deus faz desse jeito. É nosso pecado, é nosso erro, é dor nossa, mas Ele, como um pai, pega o filho e nos leva pela mão naquela colheita. Como não amá-lo, meus irmãos? Como não desejá-lo? Olha a gentileza que Ele tem, o cuidado, quanta dor poderíamos viver a mais. E Ele não deixa isso acontecer, porque Ele está como um pai. Vou dar um exemplo teu da casa. Você então corrige um filho teu, e ele está lá no quarto, entristecido, e você vai lá. Ei, menino. E daí? E ele chora, e você só fica ali. Um pai amoroso e gentil, cuidando de nós o tempo todo. Ele é perfeito na maneira de fazer e de agir. Vejam o capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. O livro de Deuteronômio é um livro onde a gente compreende a paternidade de Deus no Velho Testamento. Se os irmãos quiserem ler com essa ótica, vai ajudar bastante os irmãos. Olha o capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto estes 40 anos. Teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Mesmo na nossa consequência, Ele é Pai. E não nos falta absolutamente nada. Diferente de alguns pais, quando, especialmente os mais antigos. Nossos pais disciplinavam, não quero te ver, não quero saber de você, sai daqui, coisa desse tipo. Deus não faz isso. Ele é um pai que nos constrange pela presença dele, mas Ele é um pai que está ao nosso lado o tempo todo. Os irmãos estão entendendo? Vejam o capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, vou começar com o versículo 1, olha o que diz. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais.
Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Oh, gente, que coisa maravilhosa. Ele nos ajuda na colheita. Ele tem um caminho até na colheita. O erro é nosso, o pecado é nosso. Quem fez errado fomos nós. Mas Ele tem um caminho até para sairmos disso. Vocês entendem? Então, primeira etapa. Deus nos entrega as consequências do nosso próprio erro. Mas tem filho que não é o suficiente. Tem filho que ainda insiste no pecado. Ele ainda quer pecar. Ele ainda quer trilhar aquele caminho de teimosia. O que Deus faz? Deus dá para o filho o que ele tanto quer. Você quer pecado? Vou te permitir pecar. Então Deus permite que o pecado venha numa quantidade intensa, para que o filho encontre naquele excesso o quebrantamento. Já vou dar os textos bíblicos. Deixa eu contar uma história. Eu tinha uns 8 anos de idade, minha cabeça já era de perfeccionista. Então eu sempre comi muito. Então eu fiz uma serra mineira, né? Eu fiz uma serra e eu comecei a colocar pingo de pimenta, só que com a cabeça de um perfeccionista. Então eu fiz a fila do centro, aí eu fiz as filas do lado, e o meu pai no meio do caminho virou e falou: para que você não vai dar conta. E eu: não, vou dar sim. Gente, eu tenho a cena do prata com arroz por cima, e aí aqueles pingos vermelhos. Ficou bonito. Comecei a comer. Não dei conta. Meu pai fez eu comer. Tudo. Não como pimenta até hoje. Estou dando um exemplo simples do princípio que eu vou ensinar. Você quer muito isso? Você tem certeza que você quer muito isso? Não vale a pena. Já te corrigi ali atrás por causa disso. Você tem certeza que você quer isso? Tá bom, vou te dar. Mas vou te dar numa quantia grande. Para você ver que não vale a pena. Onde nós vemos isso? Nós temos 2 textos singulares. Um Maurício partilhou hoje de manhã. Aonde que um judeu ia dar a herança em vida? Porque Provérbios diz que a herança dada em vida, ela é amaldiçoada. Ela não tem a bênção de Deus. Aonde que um judeu ia dar a herança em vida? Só em cima desse princípio que eu estou explicando para vocês. Eu duvido que aquele pai não tenha tentado dissuadir o filho, mas filho, o texto oculta isso. Mas como aquele pai é Deus, antes de dar, falou. Antes de produzir a dor, falou. Mas meu filho, você quer mesmo, meu filho? É isso que você quer? Tá bom, vou te dar. E deu. Esse é um texto. Mas um outro texto que é claríssimo nas Escrituras é o texto das codornizes. Abram em Números, capítulo 11.
Então, primeira etapa da disciplina de Deus. Deus nos entrega as consequências do nosso erro. Segunda etapa, Deus nos entrega ao pecado que a gente tanto quer. Quer? Está insistindo? Tá bom. Vejam então, capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer carne? Gente, aqui de novo, populacho, essa palavra populacho, significa os estrangeiros, os que não eram israelitas, que vieram com o povo lá do Egito. Então haviam egípcios misturados no meio de Israel. Esse era o populacho. Então eles viraram e começaram estamos com saudade das comidas, e de novo contaminou todo o povo. Todo o povo foi contaminado. Aí o versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Até aqui. Então o povo queria comer comida. E começou a falar, e Moisés foi orar ao Senhor. E o Senhor responde a Moisés, no versículo 18, diz assim: dizei ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Gente, pensa comigo. Deus se sujeita a uma oração, a um desejo indevido do povo? Deus é de vergar fácil assim? É óbvio que não. Aliás, Deus faz tudo segundo o que Ele quer. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por que Deus atendeu ao povo? Porque aqui é um pai tratando um filho. Aqui é um pai tratando um filho. E este pai entende que esse filho é teimoso, que esse filho é insistente. Dá uma nota para a tua vontade. 0, você é passivo. E 10, você é cheio de vontade. Dá uma nota para a tua vontade. Deu? Inclusive as crianças, os adolescentes, dá uma nota aí. De 0 a 3. Levanta a mão. Certo, temos alguns poucos aí. De 3 a 6, 4 a 6. Acima de 6. Londrina, o povo é determinado, hein? Essa determinação é teimosia? Alguns dos irmãos aqui, que levantaram a mão, que são determinados, são teimosos? Se são, passamos a primeira etapa, vamos chegar na segunda. Olha o que Deus diz. Disse o Senhor: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós. Segunda etapa da disciplina de Deus. Deus dá uma sobrecarga daquilo que a gente tanto quer. Ele tenta falar, ele tenta dizer, ele produz uma dor de consequência do nosso erro. Mas os teimosos, os obstinados, são teimosos.
São obstinados. Eu quero, porque quero, porque quero, porque quero, porque quero. Tá bom. Tá bom. Então, como que eu vou fazer? Deixar você sofrer só com aquilo que você quer não foi o suficiente. Então, eu tenho que te dar uma dose excessiva do que você quer. E Deus mandou codornizes. Meus queridos, 2.400.000 pessoas. 1 metro de codornizes no arraial. 1 metro de codornizes. Alguns estudiosos acham que chegava a pegar 5 quilômetros de codornizes. Então, se você for teimoso no que você tanto quer, Deus vai te dar. O problema, então a gente pode olhar o texto e pensar, nossa, vamos orar porque Deus dá. Tentam entender uma coisa, nem toda resposta de Deus é abençoada por si só. Porque junto com as codornizes, Deus mandou o anjo do julgamento. Então Deus estava dando codornizes como um pai dando um presente para um filho? Não. Deus estava julgando o coração deles. Junto com o anjo do julgamento, morreram muitas pessoas em Israel. Eu suponho que aqueles que desejaram demais isso, Deus os julgou, matando-os. Vocês estão entendendo? Eles comeram carne e nunca mais tiveram esse problema. Homem, toma muito cuidado em querer crescimento financeiro. Mas toma muito cuidado. Porque dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, como nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente tanto deseja. Como nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente tanto deseja. Porque se não for segundo a vontade de Deus e continuarmos desejando, será teimosia, ele vai nos dar um pouco da experiência com a consequência do pecado, mas se não resolver, ele vai nos entregar ao pecado. Tá bom, pode ir. Nossa, quantas vezes eu vi isso ajudando irmãos. Irmão, nós temos que liberar. É um adulto. O que você vai fazer? Você vai segurar? Você vai tentar conter o pecado? Você tem que liberar. Deus Pai não tem medo de nos entregar o pecado. E Ele vai deixar com que a consequência do pecado, quando vem em dose excessiva, ela própria corrija a gente. Os irmãos estão entendendo? Então a segunda etapa é essa. Então na primeira, Ele nos entrega a consequência do pecado. Mas na segunda, Ele nos entrega o próprio pecado. Forte, né? Mas, você ouviu falar de vara até agora? Deus está usando as próprias situações para tentar corrigir o nosso coração. Qual é o texto que resume isso daqui que eu estou falando, essa segunda etapa? Salmo 106, versículo 15. O salmista se referindo a este momento, disse assim: concedeu-lhes o que lhe pediram, contudo lhes fez definhar a alma. Então Deus não tem medo de nos dar o que a gente tanto quer. Mas Ele não tem medo. Então, meus queridos, e Ele faz isso como um pai, Ele vai nos ajudar na colheita, mas assim, não pode ser... Nós temos que aprender a responder ao Senhor, a ter por bem o castigo da iniquidade. Vocês estão entendendo? Segunda etapa. Muito bem. Terceira etapa. Deus levanta inimigos. Deus levanta gente problemática na vida da gente.
Deus levanta problemas com pessoas. Se eu pedisse para levantar a mão, eu não vou. Não tem nenhum sistema familiar aqui que não tenha gente que tenha problema com pessoas. Às vezes da própria família. Porque Deus usa isso. Meus queridos, isso também é uma estratégia de Satanás. Quando Satanás não consegue despertar o nosso pecado, ele levanta pessoas para fazer oposição. E Deus dá permissão para isso. Né? Então ele tenta a todo custo despertar o nosso pecado, porque é o que ele quer fazer. Há 2 semanas atrás eu fui para Campo Grande. Se você imaginar coisa que deu problema na casa, eu tive. Eu tive um irmão que foi comigo. Pois a esposa desse irmão, na hora que foi sair de carro, o portão abaixou e pegou o carro. Então nós sabíamos que era um ataque espiritual contra nós. E louvado seja o nome do Senhor. Porque Satanás tenta fazer essas bobagens, porque não conseguiu despertar pecado. Ele primeiro tenta despertar pecado. E aí ele tenta levantar esses inconvenientes, essas contrariedades do dia a dia. E quando ele não consegue, ele também pode levantar inimigos. E Deus dá permissão para ele levantar para nós inimigos. Onde a gente vê isso com muita clareza? Nós temos que entender que Israel foi dado como exemplo para nós. 1 Coríntios capítulo 10. Então Israel é um modelo da igreja. Então eu estou me baseando em Israel para a gente entender a maneira pela qual Deus Pai age conosco. Vejam em Juízes, capítulo 2. No capítulo 1, versículo 27, diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. No 1:29, Efraim não expulsou os cananeus. No 1:30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quirion. 31, Asser não expulsou os habitantes de Aco. 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. 34, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Meus queridos, a ordem era o quê? Tira o povo. E eles não fizeram. Eles descumpriram uma ordem do Senhor. E este povo serviu de laço para eles. Então o povo que eles deixou serviu de laço para eles. Então o que Deus fez? As 2 primeiras etapas nós vamos encontrar. Deus primeiro traz a consequência do pecado, depois Deus os entrega ao pecado. Mas e a terceira etapa? Deus começa a levantar inimigos, oposição para a gente. A gente passa a ter oposição. Nem toda oposição é um ato disciplinador de Deus. Nós temos que lembrar das regras de ontem. Porque senão você vai achar que... Lembra que em nem toda disciplina de Deus há pecado. Nem toda situação que Deus traz, toda dor, desculpem, não disciplina, nem toda dor que Deus traz, existe pecado. Aqui, no caso, existia. Então, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: pelo que também eu disse, Deus falando, não os expulsareis de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Então o que Deus fez? Deus estabeleceu que aqueles inimigos, aqueles adversários iam passar a ser inimigos. Vejam o capítulo 2, versículo 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal,
como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então, meus irmãos, o que Deus faz? Deus nos entrega a pessoas que vão fazer mal para nós. Não levanta a mão. Mas algumas situações, algumas famílias aqui já perderam muito dinheiro por se associarem com pessoas erradas. Alguns já perderam dinheiro por terem um caso. Um envolvimento indevido com alguém que o Senhor não aprovava, um caso afetivo, sexual, e trouxe consequência, inclusive financeira. Porque quando Deus não está na situação, o dinheiro vaza, escorrega entre os dedos. Dinheiro abençoado é o dinheiro que o Senhor deu sim para ele. Quando envolve pecado, meus queridos, o dinheiro escorrega entre os dedos. A Bíblia diz assim: a riqueza de origem iníqua fará para si asas. Bate asa e vai embora. Então Deus levanta pessoas que vão gerar para nós sofrimento. Então o que aconteceu aqui? Deus, para tratar Israel, levantava um inimigo. Aí o inimigo pilhava, roubava, não deixava a nação avançar, misturava com os deuses dele, trazia uma série de consequências. Aí, depois de um grande período de afastamento de Deus, Deus mandava um juiz, o juiz pregava o retorno ao Senhor, o povo se arrependia e Deus tirava o inimigo. Então nós temos que entender que Deus vai levantar opositores a nós. Meus irmãos, isso não é pouca coisa. Sabe aquele inimigo, sabe aquele amigo ruim do seu filho? Porque alguns dos nossos filhos podem ter amigos que são ruins. Sabe aquele amigo ruim, perigoso que seu filho tem? O que me garante que não é um tratamento de Deus com você ou com tua esposa? Porque vocês abriram espaço. Criaram permissões dentro da casa que não podia. O que é assustador é aquilo que foi falado ontem, que um planta e todo mundo colhe. É assustador. Porque se apenas eu colhesse o meu erro, vai lá. Mas e quando minha esposa e meus filhos colhem? Falei no presente, desculpe. Desculpa, irmãos. E quando sua esposa, seus filhos vão colher, gente, Deus pode levantar opositores não para nós, para eles. Inimigos para eles. Pessoas ruins, pessoas complicadas, que vão fazer oposição à fé, oposição ao Evangelho, oposição ao que é necessário para o crescimento do Senhor. Meus queridos, como nós temos que ter temor da mão de Deus. E Ele faz tudo isso como um Pai amoroso, cuidando de nós. Porque o versículo seguinte, o 19, diz assim: suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam. Olha de novo o Pai tomando pela mão. Fazer o quê? Não é boa pessoa. Desculpa. Não é boa pessoa. Então vai te ajudando. Deus pega pela mão de novo, suscita um juiz, alguém, algum amigo, alguém do Senhor, alguma palavra, alguma pregação, que vai ajudando a nós e aos nossos a ir nos livrando daquela situação. Deus produz disciplina, mas produz o livramento dentro dela. Que coisa maravilhosa que é isso, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então o Senhor não tem medo de deixar isto acontecer. Gente que tem oposição, meus queridos,
Davi era um homem com muitos pecados. E Davi, em partes, retrata a vida do Senhor. Mas Davi sofreu com amigos próximos. Não és tu, meu amigo, meu irmão. Juntos não íamos à casa de Deus e o adorávamos. E foi esse irmão próximo, gentil e amoroso, que feriu Davi. O Senhor Jesus também teve irmãos que não atenderam ele. Então Davi podia apenas estar retratando a vida do Senhor. Ou Davi podia estar sendo disciplinado. Aliás, Davi foi, porque o que ele teve de inimigo é uma coisa impressionante. Então o Senhor também usou pessoas para poder corrigir a vida dele. Então Deus levanta opositores. Qual é a solução quando nós temos esse estágio? Olha Juízes 10, 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e viram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Ele não retém a compaixão dele. Deus não dá conta de um joelho no chão. Deus Pai não dá conta de um coração vergado, de um joelho vergado na presença dele. Deus não dá conta. Ele não contém a sua compaixão. Ele vem e derrama a compaixão dele por nós. Amém, meus irmãos? Terceira etapa. Primeira etapa, ele nos entrega a consequência dos erros. Segunda etapa, ele nos entrega ao próprio pecado. Terceira etapa, ele levanta adversários, inimigos para nós. Quarta e última etapa. Só que aqui eu tenho que fazer algumas considerações. Porque qual é a última etapa? Deus se afasta. Mas eu preciso fazer algumas considerações nisso. Primeira, Deus Pai nunca deixa os seus filhos. Porque Ele é Pai. Os olhos do Senhor repousam sobre os seus filhos. Nós somos a menina dos olhos dele. Então os olhos do Senhor estão sobre nós. Você sendo um bom filho ou um filho ruim. Se eu perguntar aqui, alguns irmãos que têm filhos afastados de si ou do Senhor, se eu perguntar, esses irmãos pensam nos filhos todo o dia. Se tiver afastado, mais ainda. Porque pai é pai, mãe é mãe. A gente ama. Ponto final e acabou. É nosso, ninguém tasca, ninguém põe a mão. A mente da gente está ligada o tempo inteiro. Então nós temos que entender que nós somos a menina dos olhos dele. Nós somos a porção dele. Então ele não tira os olhos de nós em nenhum momento. O que mais? Eu preciso lembrar que o Espírito entristece, o Espírito apaga, mas o Espírito nunca é removido. Porque ele é um selo permanente. Ele é o penhor da nossa herança. O que é um penhor? Uma garantia. No novo nascimento, o Espírito Santo vem fazer habitação em nós e ele nunca mais é removido. E o dia que o anjo tocar a trombeta, tocar a trombeta nos ares, por causa desta habitação, deste novo nascimento, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Então é maravilhoso o jeito que Deus Pai cuida. Só que nós temos que entender que à medida que um filho se afasta, Deus permite que isso aconteça. A palavra do pródigo hoje
Mostra isso com clareza. Você quer ir, filho? Vai. Você quer ir, filho? Vai. E Deus deixa que a dor da ausência do Pai nos discipline. A dor da ausência do Pai acaba corrigindo o nosso coração. Eu tive um bom relacionamento com meu pai. Meu pai foi um homem bravo, mas eu tive um bom relacionamento com meu pai. Nossa, quando a conversa voltava e ele não estava bravo, que alívio. Porque eu tinha pai. Mas se um pai está descontente, está distante, está ausente, não conversa, gente, aquilo vai por si só corrigindo. Como o irmão partilhou hoje de manhã, meus queridos. O que o pródigo falou? Quantos trabalhadores de meu pai têm comida? Ele lembrou, não do trabalhador, ele lembrou do trabalhador o pai é que está sendo posto em realce. Então ele lembra do pai. Então nós precisamos entender que uma das coisas, eu entendo que é o último estágio da disciplina, Deus faz com que a ausência dele próprio como pai corrija o nosso coração. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando da gente sentir um dia ou outro Deus ausente. Não. Eu estou falando de um estágio avançado de pecado, de Deus já ter feito os 3 primeiros estágios, e então a única maneira de ajudar aquele filho é privá-lo da própria companhia do pai. Não porque o pai não queira ter ele, mas porque o filho não quer ter as condições do pai para viver. Vocês estão entendendo? Onde a gente vê isso? Jeremias. Foi ele que viu o cativeiro. Capítulo 6, versículo 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti. Para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Ele se aparta de nós. Sem tirar os olhos de nós, sem deixar de ser pai, sem cuidar de nós. Meus queridos, eu vou dar um exemplo simples. Alguns de nós aqui talvez tivemos pecados, eu já compartilhei os meus com os irmãos. E a gente ficou 1, 2, 3 anos naquele pecado. Deus deixou de pôr comida na tua mesa? Deixou de te dar saúde? Porque Ele é um pai que olha por você o tempo todo. Mas você teve o frescor da presença dEle? Não. Quantas vezes você não teve pensamento até de incredulidade nesse período de afastamento do Senhor? Sabe por quê? Porque a ausência dEle, Ele estava te privando. Vocês estão me entendendo? Então Ele priva o filho daquela presença fresca, alegre, contente, até que o filho faz o caminho de volta de novo. Né? Vejam o capítulo 7, versículo 28. Dir-lhes-á: esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Meus queridos, Deus só habita onde há o quê? Verdade, porque Deus é luz. Eles não tinham mais a doce presença de Deus. Uma vez eu tive uma experiência. Isso tem aí uns 30 anos.
talvez, uns de 25 a 30 anos. Eu acordei uma manhã era uma segunda-feira de manhã. Eu acordei uma manhã com uma sensação de que eu ia deixar Deus. Mas, gente, que coisa horrível. Eu vou largar Deus, eu vou largar Deus, eu vou desistir da caminhada, eu não quero mais, eu vou largar Deus. E, gente, não tinha porquê. Aí fui trabalhar, aquele negócio foi me consumindo de manhã, cheguei em casa, falei com a Alessi, Lê, eu estou com tal sensação, conversei um pouco, falei, aliviei, mas aquilo ficou me corroendo. Mas me corroeu. Segunda-feira, cheguei à noite, sentei com a Alessi, conversei com a Alessi, passei um pente fino na vida, não tinha nenhum pecado significativo, nenhuma coisa que pudesse estar gerando aquilo em mim. Dormi com aquela sensação, acordei na terça-feira com a sensação, fui orar, o Senhor falou comigo. Eu estou te dando o sentimento que um irmão está vivendo. O Senhor depositou em mim o que alguém estava passando. Uma semana depois, esse irmão me liga. Ele descreveu a minha sensação. Ele era um líder, estava no 7º adultério. Aí a sensação de afastamento. Gente, que coisa horrível. O livro de Hebreus diz que resta, senão, uma expectação de juízo por causa daquela sensação. É terrível quando o pecado avança em nós. Então Deus nos priva do gozo, da alegria da presença dEle. Deus Pai. Deus nos priva de um contentamento, a presença dEle é tão dócil, é tão intensa, é tão plena. Quando Ele se faz presente, a gente é tão cheio, fica tão bem. Deus, quando Ele já fez os 3 primeiros estágios, Ele então vai nos privar desta companhia dEle, para ganhar o nosso coração em arrependimento. Amém?